Voltando aqui ao nosso Além das Palavras, conversando sobre a lista de livros do vestibular da UFSC, parte da CAF e da UDESC também, com o professor Marcelo Gorré e Edir Alonso. Agora vamos tratar do segundo livro, que é Capitães de Areia, né, romance do baiano Jorge Amado, publicado pela primeira vez em 1937. Né? O autor nasceu em 1912, na Bahia, morreu em 2001, então já no novo milênio. Viveu 89 anos, é incluído como tendo feito parte da segunda fase modernista com marcas regionalistas. Sua literatura é engajada política e socialmente, ecoando as influências da luta de classes no nascente capitalismo brasileiro da época. Jorge Amado foi comunista politicamente atuante, sendo duramente perseguido durante a ditadura Vargas. Teve centenas de exemplares de suas obras queimados. A história, falamos de queima das fogueira das bruxas, né? Estamos voltando, já vamos chegar lá. Não vai demorar muito, não. A história se passa na Cidade Baixa, em Salvador, Bahia, retrata a vida de crianças e jovens abandonados em uma área de trapiche, as quais roubavam para sobreviver. Na obra aparece o surto de varíola, na época, né, conhecido como bexiga, ocorrido no Brasil. O que podemos destacar, então, do contexto sócio-histórico, da própria obra, dessa obra e da obra de Jorge Amado, e aí o contexto da literatura na época bem engajada, conhecida pelo modernismo, assim, bem engajada, né? Certo. A respeito do Jorge Amado, então, como a Cíntia falou, a gente está dentro do contexto da chamada geração de 30, ou seja, a segunda fase modernista. Nesse sentido, então, a gente está atravessando ali um período que vai trazer, né, por exemplo, os resquícios ali da crise de 29, né, Marcelo? O que mais que a gente tem historicamente para situar ali? A gente vai pegar... O livro foi publicado em 37, né? Eu acho que é aí que começa o Estado Novo, correto? É exatamente 37. Aí, essa segunda geração da Seminariate moderna, ela pega a chegada do Vargas ao poder, né? Já é um momento de Vargas e é um momento de, historicamente falando, de muita gente se viu se libertando da República do Café com Leite. Embora o processo eleitoral fosse todo aquele processo viciado, dominado pelas oligarquias regionais e tal, e o Vargas, ele era um membro de uma oligarquia, né? Ele era um grande produtor, ele era um grande latifundiário gaúcho de São Borja, mas ele é elevado à condição de presidente e aquilo ali representou uma novidade na estrutura brasileira. Então, a primeira fase dos modernistas, que é o de 22, brigou muito com essa semana com a República do Café com Leite, né? Os maiores opositores foram a Patrícia Galvão, o Pagu, né? O Oswald de Andrade, Pagu, Oswald de Andrade, e, por incrível que pareça, o Plínio Salgado também foi um grande opositor, né, do Café com Leite. E aí, nos anos 30, então, é bem a época da entrada do Vargas, da chegada do Vargas ao poder. Quem era tenente, que estava fora, exilado, voltou. Então, havia uma certa efervescência política de que o Brasil iria atender aquela demanda dos tenentes, de modernizar, acabar com a corrupção, acabar com o privilégio das elites. Então você iria ampliar a escola pública para várias camadas sociais, industrializar o Brasil. Você tinha essa perspectiva que os modernistas dos anos 30 viveram. Então não há naquele momento uma oposição direta ao governo, porque entendia-se que aquele governo poderia atender a alguma demanda fugindo daquele esquema viciado do café com leite. E o próprio Jorge Amado foi deputado federal pelo Partido Comunista. Só que na Constituinte 46, não foi não foi em 37, foi anos depois, já no final do Estado Novo. Porque ali, claro, a gente tem são múltiplas facetas mesmo do Vargas, né? E tem um momento, de repente, que a gente tem um momento de mais, né, de uma feição bem autoritária ali, que é justamente o período em que a obra é publicada, e daí a questão da censura e tal. Então, realmente, a gente tem tantas facetas diferentes desse período do Vargas aí, mas realmente o que pega bastante aqui para os escritores da geração de 30 muitas vezes é mesmo
mesmo, né, uma sensação assim de horror à repressão, né, a gente pode perceber isso muitas vezes, também da observação, quem sabe, de uma sociedade que transita, claro, né, daquela matriz essencialmente agrícola, né, que a gente tinha antes para uma matriz mais urbana, industrial. Então essas percepções da dinâmica da mudança, né, social, né, também da questão da pobreza nas grandes cidades, vai trazer romances urbanos parecidos com Capitães da Areia, por exemplo, não é? E também uma questão interessante observar aquilo que está à margem também da sociedade brasileira, do centro político que é o eixo Rio-São Paulo, né? Percebe que o movimento de 30 ele parece ser um movimento, digamos, de ruptura com a lógica paulistocêntrica que havia na geração de 22. Né? Exatamente, você vai ver Jorge Amado na Bahia, Raquel de Queiroz no Ceará, José Lins do Rego na Paraíba, Graciliano Ramos nas Alagoas. O Rio Grande do Sul e o Érico Veríssimo. Exatamente. Então a gente tem realmente uma quebra daquele, né, parâmetro paulistocêntrico que a gente tinha na geração de 22. Né? E o mais legal, assim, é que essa geração realmente ela vai encampar mesmo uma proposta de denúncia, né, das mazelas sociais. Diferente do que a gente tinha em 22, que era uma coisa mais voltada para a questão da linguagem, a geração de 30 ela vai voltada para as questões político-sociais. Tá? Então a gente observa até um resgate das velhas fórmulas do realismo e do naturalismo, por exemplo, sendo reincorporadas aqui, claro, que somadas às conquistas de 22, com uma linguagem mais popular, com uma linguagem mais simples, com uma linguagem, né, mais voltada para o cotidiano. Então é isso, é uma espécie de modernismo, né, mas ao mesmo tempo reverberando um pouco daquela narrativa mais realista para dar conta de denunciar as mazelas sociais. É nisso que entra então o nosso Jorge Amado. Bom, Jorge Amado então, segunda geração modernista, que seria a geração de 30. Quanto ao autor e o processo do autor, a gente tem também fases da carreira dele, né? Simplificando, a gente poderia falar então em duas fases. A primeira fase do Jorge Amado é justamente aquela na qual se encontra o Capitães da Areia, que é a fase justamente chamada do romance proletário, do romance socialista, do romance que tem essa feição mais social, em que o radicalismo político, né, das ideias do Jorge Amado está colocado ali. Inclusive o Capitães da Areia vai trazer um herói proletário, digamos assim, que é o Pedro Bala, que é um personagem que passa por todo o processo mesmo, né, de ser oprimido, de ganhar, né, de construir a sua consciência de classe, até tornar-se revolucionário, né, ao final da obra. Né? Eu costumo brincar que no final ele vira uma espécie de Guevara baiano, né? Então é interessante observar isso, que o livro está bem dentro de uma espécie de programa de uma literatura socialista, né? E essa feição então de um romance mais ideológico, mais radical, ela aparece nas primeiras obras do Jorge Amado. O Jorge Amado São parentes, tem muitos, inclusive eu ouvi algumas críticas, o pessoal torcia é meio panfletário, e a crítica acabava criticando a obra por esse viés também, por ser panfletário, mas justamente por ter uma abordagem simples e... Né, pois forma. Eu acho que ele tenta, né, ser didático na questão da luta de classes, né? Então acho que o autor, evidentemente isso é literatura, não é documentário, então claro que a gente vai ter alguns, como eu disse, é o Guevara baiano, tem alguns exageros, né, que são próprios da literatura, da fantasia literária, mas vamos lá, eu acho que o melhor termômetro para a gente avaliar essa obra é a gente pensar o seguinte, vamos ver, né, para os detratores de Jorge Amado pensarem, Jorge Amado foi o escritor mais traduzido no mundo, não estou dizendo escritor brasileiro, mas o escritor mais traduzido no mundo. Claro que o vínculo dele com o Partido Comunista Soviético ajudou muito para que a obra fosse difundida no leste europeu e traduzida em muitos idiomas. Mas de qualquer forma, no Brasil, historicamente, ele foi o maior best-seller da nossa literatura até a chegada de um fenômeno chamado Paulo Coelho, certo? Porque antes era o Jorge Amado sempre o mais vendido, o maior best-seller. Claro que agora o Paulo Coelho está sendo superado aí pelo Felipe Neto e pela Kéfera, né? E pelo Edir Macedo, que hoje vendem mais livros, tá? Mas enfim, tristes tempos os nossos. Mas o fato é que, então, o Jorge Amado ele tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de comunicar ao povo, né? Drummond, por exemplo, era um cara que escrevia na mesma geração, e ele tem uma frase que eu acho lapidar do Drummond, num poema chamado A Florianáusea, que ele diz: "Em vão me tento explicar, os muros estão surdos." O Drummond ele não conseguia falar, ele falava pelo povo, digamos assim, mas não conseguia falar para o povo. O Jorge Amado ele tem uma característica muito interessante, que é essa capacidade dele de dialogar com o povo, de falar a língua do povo, né? De despertar o interesse do povo. Então que obra apaixonante. Quem é que lê Capitães da Areia? Não gostei de Capitães da Areia. Sinceramente eu nunca ouvi. Eu acho que, claro, é possível, mas sinceramente entre os meus alunos, e geralmente o jovem leitor é o leitor mais chato, digamos, no sentido de que é difícil cativá-lo com qualquer coisa, o Jorge Amado cativa o leitor. Então, realmente, não há que se falar, é uma obra menor e tal. Acho que a obra menor é a obra que meia dúzia de gatos pingados lê e fica lá comentando no seu clubinho literário. A obra maior é aquela que produz um grande impacto social, e o Jorge Amado, sem sombra de dúvida, foi, né, um grande escritor e um cara capaz realmente de nos sensibilizar, né, para as questões sociais do seu tempo. Vejam, tratar a questão da diferença, né, da desigualdade social extrema, mas trazer isso com o protagonismo de crianças
isso nos sensibiliza ainda mais para esse problema, não é? Então a gente vai ter personagens antológicos aqui, como o Pedro Bala, o Professor, o Sem Pernas, o Volta Seca, o Gato, certo? O Pirulito. Então é muito bacana, eu acho que é um livro que, apesar de ser um clássico, né, ele não é um daqueles clássicos embolorados lá que a galera mais jovem fica entediada de ler. Pelo contrário, é um livro que bem fascina o nosso jovem leitor. Eu acho que esse é um dos papéis importantes da literatura no vestibular também. É uma espécie de porta, né, de acesso. Sendo bem realista, muitos dos nossos jovens leitores, eles vão ter a primeira experiência literária de verdade, mesmo quando vão fazer vestibular. Lamentavelmente, a experiência devia ser construída lá na escola e tal, mas acaba aqui, né, pela obrigação da leitura, ou pela falta de indicação de uma leitura de interesse mesmo. Eu acho que a porta de entrada para a literatura muitas vezes é o vestibular, e que bom que tem Jorge Amado aí para nos ajudar a cativar o leitor. Até uma parte aqui, eu me lembro, estava até mostrando a edição antiga, quando eu estava na 7ª série, a primeira vez que eu li, lá com os meus 12 anos, na época. Você já está encapadinho tudo, né? Chorei, assim, chorava, era um livro romance, aí você ficava pensando no romance ali do Pedro Bala, com a Dora, né? Depois li no ensino médio. E já como professora, também há muito tempo, nos inícios dos anos 90, eu lembro que eu passei para a 7ª série, dava aula para a 7ª série, e houve uma reclamação de um pai, porque eu tinha passado aquele livro, porque era um livro que tinha cenas de sexo. Tem uma cena, né? E assim, forte, quando a gente olha, assim, uma forte para aquela época, assim, hoje chega a ser pueril, doce, né, assim, perto do que a gente imagina, as crianças de 7ª série hoje têm acesso a outras coisas, né? Então, assim, é realmente uma porta de entrada. Eu nem imaginava quando eu li, ser professora na área de fazer letras. E é um livro que acaba fácil, de fácil leitura, você não precisa muito. Machado de Assis, você precisa de uma maturidade melhor para entender o contexto. Aqui mesmo, não conhecendo o contexto da época, a própria história, de uma certa forma, também te ensina, né? Sem dúvida. E a gente leu em épocas parecidas, né? Só que em décadas diferentes, né? Isso. Então você leu com 12, eu também li por aí, o Edir também deve ter lido por aí. E veja bem, um livro com uma criança de 12 anos pega um clássico para ler, e esse clássico, como o Edir falou, é altamente, extremamente didático. E isso, Edir, só me faz lembrar que é uma característica do Jorge Amado, porque ele vai publicar em 37, né? Mas essa ideia, guardadas as devidas proporções, lembra um pouco a época dos anos 50, em que o cinema novo apareceu com um aspecto de denúncia. Mas não era uma denúncia no sentido de criticar por criticar. Era para chamar a atenção do governo para aquele problema e que aquele problema precisava ser solucionado. De intervenção social. De uma intervenção através da literatura. Então o que você fazia? Então tem crianças que vivem assim na Bahia, de Salvador, nesse período, então o governo tem que agir. Claro que o efeito foi o contrário. O governo censurou porque não queria mostrar aquele tipo de mazela naquele momento. Então, de governos autoritários, você não tem solução de mazela, você tem você esconde a mazela. Então, o Jorge Amado, voltando àquela ideia dos anos 30, acreditava-se mesmo que você, expondo um problema, o Monteiro Lobato também fez isso, né? Você chamaria a atenção do governo para o problema e haveria uma intervenção do governo no sentido de solucionar aquele problema. Só que veio aí o golpe do Estado Novo, veio a ditadura, e aliás, para você que vai estar vendo esse vídeo com a intenção de prestar o vestibular, então dá uma reforçada boa no Estado Novo de 1977, quando Getúlio Vargas então instala um governo fascista, autoritário, e que criou vários elementos que são sempre muito abordados em vestibulares. E um outro livro, Edir, que eu gosto muito, que eu tenho em casa, que eu li também tem muitos anos, e é super didático, é O Cavaleiro da Esperança, né? O Luiz Carlos Prestes, que é do Jorge Amado. Então, Jorge Amado, aquele livro ali foi talvez a explosão na carreira dele, porque aí vários países do mundo traduziram, porque o Prestes era uma liderança, um ícone nacional, e ele escreveu uma obra biográfica, um pouco, aí sim, podemos dizer panfletária, um pouco, sim, mas a intenção era essa, mas uma obra muito bonita, muito bem escrita, também muito didática, muito bacana. Então, o contexto é esse, o contexto é dos anos 30, entrando no 37, e aí ele chamou a atenção de uma coisa importante. O Vargas tem muita faceta.
Então, dê uma boa estudada em Getúlio Vargas, 30 a 45, que é o período em que você vai encaixar o Jorge Amado e muito provavelmente vai aparecer alguma coisa para vocês assim. Legal, legal, bacana. E uma coisa que eu queria fazer um gancho que você falou, até uma questão regionalista, para tirar um pouco ali do eixo Rio-São Paulo, né, da literatura, eu vi uma frase que eu gostei muito e sempre falo isso com meus alunos com o sentido de inspirar a literatura, que foi uma entrevista por um jornalista feito com o Eduardo Galeano, que ele dizia assim, que o Eduardo Galeano, ele escrevia com um olho no microscópio e outro no telescópio. E eu gostei muito, eu adorei essa imagem, legal. Porque quando você pega lá a vida lá na Bahia, ou no interior, lá do sertão, que você vai retratar a vida aqui do seu bairro, se você não olha para o telescópio, você não traz questões grandes, humanas, porque isso que vai acontecer aqui em São José pode ser abordado de uma forma que tem interesse no Japão daqui a 300 anos. Então, isso é o que torna a literatura universal. É você olhar o microscópio, então você trazer o olhar, contar uma história do que está ao seu redor, mas com um olhar também, não só naquele mundinho, o que aquilo tem de humanidade, que aquilo transcende a época, né? Então, acho que eu gosto muito de quando você fala regionalista, não é só para ficar ali naquele gueto, mas é para você trazer temas à luz, né? De alguma forma, né, ele se universaliza mesmo, né? O Amado vai trazer temas interessantíssimos, a questão da infância, né? Acaba sendo realmente um aspecto bem forte a discutir aqui também no livro, né? E eu acho que já ir fazendo já o gancho com as temáticas, né? Além dos grandes problemas urbanos, né? Já era capital, o livro se passa na capital da Bahia. A questão da falta de perspectiva para a juventude, a própria questão dos debates sobre a maioridade penal, a questão, como você falou, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tirou o nome de menor para poder incluir, você não pode chamar de menor, como você falou, porque o menor era sempre o outro, nunca é o seu filho era menor, seu filho é criança. Né? Até o pessoal gosta às vezes de analisar como retrata a notícia. O próprio livro também traz um pouco a imprensa como retratável, então acho que também é uma crítica à imprensa, isso pode repercutir nas questões da temática atual, né? Eu acho que são questões que a gente pode destacar aí. Eu acho que é interessante porque são os discursos sociais, né? A imprensa é um discurso que também tem a sua ideologia, então o Amado, ele realmente faz no início do livro essa... Eu acho que esse é um aspecto que deve cair na tua prova em termos de literatura, tá? E eu acho que pode repercutir também, mesmo na redação, que é a questão da linguagem jornalística, como a gente comentava outrora, né? Então, se a gente vai pensar na questão da linguagem jornalística que aparece no início do livro, ficar muito atento, porque o Jorge Amado, ele se utiliza de um texto que as cartas, né, a redação que ele mostra ali, e até as reportagens que aparecem no início, são textos fictícios, mas que servem para dar verossimilhança ao livro, tá? Então, é para fazer parecer bem real. E ele realmente simula um discurso da imprensa, mostrando quanto esse discurso está comprometido com determinados interesses. Ou seja, ele é um discurso, né, que tem partido. Não existe, né, discurso sem sujeito, não existe sujeito sem ideologia, logo todo discurso ele vai trazer uma ideologia. Então, o discurso da imprensa que aparece ali, ele realmente criminaliza as crianças, trata as crianças como menores ou delinquentes, né? E acaba estabelecendo mesmo essa barreira para o enfrentamento mais justo do problema da exclusão, né, e marginalidade dessas crianças, né? Então é realmente algo bem importante a questão do discurso da imprensa como um discurso legitimador, digamos, dessa condição de marginalidade imposta a essas crianças, né? Da subcidadania que é imposta a elas. Eu acho que um outro tema interessante, apenas para liquidar aqui a reflexão, é a questão da infância subtraída. Porque a gente tem isso em Capitães da Areia, mas também a Carolina Maria de Jesus vai tratar disso quando mostra a rotina na favela e mostra o quanto muitas dessas crianças acabam tendo realmente essa etapa da infância saltada, né? Então, claro que hoje isso é um fenômeno que pode atingir todas as camadas sociais, mas substancialmente as camadas mais pobres, elas estão mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse problema, né? Da subtração da infância. Eu vejo que, né, as famílias de classe média também, de certa maneira, adultizam muito hoje suas crianças, que hoje tem tantos compromissos, ou mais até do que os adultos na casa, impressionante, é curso disso, é curso daquilo, é curso daquilo outro, mas eu acho que a subtração da infância é um tema também muito interessante, né? E ali em Carolina de Jesus a gente também vai ter, né? A gente vai ver, tem uma hora que ela chega e diz assim, meu filho tem 11 anos e já quer mulher, a conversa infantil acabou-se entre nós, fecha aspas. Então, observa como o tema da subtração da infância está presente em mais de um livro. Quando acontece isso, já liga o alerta que a gente tem aí, então, o quê? Quando tem essas interseções, isso pode gerar temática para uma questão de literatura, ou quem sabe até para produção textual, né? É isso? Isso. De Jorge Amado, né? Então... Fechamos.